bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho se você quiser receber as nossas notificações, tá bom? Faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Compartilhar é muito importante para divulgarmos a palavra do Senhor. Eu quero te perguntar, para você, o que é o altar? Vamos ver logo após a vinheta. Cristã, o hino de número 577 fala justamente isso: quando tudo deixares no altar. E nós vemos que o ser humano tem uma dificuldade muito grande de entregar aquilo que para eles é importante. Ele tem uma dificuldade muito grande de se entregar a Deus. Vamos ao tema de hoje. Quando tudo deixares no altar. Nosso texto base está em Êxodo, capítulo 17, verso 15. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. Glória a Deus! Altar no Antigo Testamento era um lugar aonde era oferecido sacrifício, era um lugar de entrega, era lugar de colocar ofertas a Deus, era lugar aonde as pessoas elas colocavam oferta de várias espécies para agradar a Deus, para receber o favor de Deus. Era feito altares de diversos materiais, como pedras, terra, madeira, bronze, ouro. E nós vamos ver que o primeiro altar, tipificando até mesmo uma oferta, aonde tipificava o próprio Deus, foi Abel que fez. E Abel, ele colocou naquele altar a fé. Ele ofereceu por fé. Era um altar como se fosse colocada a gratidão, onde ele fez espontaneamente. Abel, naquele altar, ele colocou a fé dele, ele colocou a gratidão dele. Gênesis 4:4 fala assim: Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. O Senhor aceitou. E ele é citado em Hebreus 11:4 fala assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Olha a atitude de Abel em oferecer um sacrifício a Deus. O sacrifício de Abel foi aceito por Deus, foi reconhecido por Deus, porque foi feito por fé. Até então, não existia um modelo. E aí a gente vê como Deus se agrada daquele que chega a Ele por meio da fé. Esse encontra o favor do Senhor. Vamos ver outro exemplo? Noé. Noé, ele constrói altar. E sabe o que ele oferece no altar dele? A adoração, a gratidão. Esse altar de Noé foi logo após ele sair da arca. Imagina a gratidão dele em poder pisar em terra firme, em poder novamente retomar a sua vida. Gênesis 8, 20 e 21 diz assim: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor, olha que tremendo, ele sentiu o aroma agradável da adoração. Então ele oferece, olha que tremendo, a adoração e a gratidão a Deus. Abraão, ele também construiu vários altares dedicados a Deus. Ele ofereceu também em um ato de fé, em um ato de adoração, em um ato de gratidão. Gênesis 12, 7 e 8 diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor. Em que? Em gratidão ao Senhor que lhe aparecera. Dali prosseguiu Abrão rumo às colinas, a leste de Betel, onde armou seu acampamento. Olha que interessante, tendo Betel a oeste e Ai a leste, edificou também neste lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor e invocou o nome de Deus. Abraão, ele construiu um altar
em fé, louvor, adoração e gratidão. Foi o que ele colocou, foram as ofertas dele. E Abraão, ele constrói um altar, esse altar pautado na fé dele, pautado na obediência dele, do amor dele a Deus Todo-Poderoso. Nesse altar, ele mostrou reconhecimento que o Deus, que é o Deus do impossível, o Deus que pode realizar todas as coisas, estaria presente. Gênesis 22:9 diz assim: e chegaram ele e Isaque, o filho dele, ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha, justamente mostrando para Deus: tu és o Deus do impossível, tu és o Deus de milagres, tu és o Deus que faz a promessa. E Abraão, ele tinha certeza que a promessa que Deus fez era em Isaque, e se necessário fosse, realmente Deus ressuscitaria a Isaque, porque Deus é fiel. E Isaque, ele também fez altar ao Senhor. Nesse altar, Isaque, ele oferece a gratidão, ele invoca Deus. Deus havia feito ele prosperar. Em gratidão, ele oferece o quê? Ele constrói um altar e ele oferece gratidão ao Senhor. Gênesis 26, 24 e 25. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e prometeu: eu sou o Deus de teu pai Abraão, não temas, pois estou contigo. Olha que Deus tremendo. Eu te abençoarei, multiplicarei tua posteridade em consideração ao meu servo Abraão. Ali construiu um altar e invocou o nome de Yahvé, o Senhor. Então nós vemos que Isaque, ele recebeu por bênção, ele recebeu a promessa de Deus, que o mesmo Deus do pai dele, Abraão, estaria com ele. E ele invoca o nome do Senhor, ele agradece o Senhor, ao que ele oferece nesse altar, a gratidão, a adoração, e ele invoca o Senhor. Outro personagem, Jacó. É interessante que Jacó, quando ele estava fugindo de Esaú, ele para num lugar, lá ele vê a escada que vinha do céu até ele via anjos subindo e descendo, e Jacó oferece a Deus o que? Um compromisso, que ele voltaria em Betel e ele faria o que? Ele levantaria um altar, ele deixaria naquele altar o reconhecimento dele. Deus manda Jacó fazer um altar. Nós vamos ver justamente em Gênesis 35, no verso 1, que Deus manda Jacó fazer um altar. Já no verso 3, que nós vamos ler agora, Jacó, ele se compromete em fazer o altar. No verso 7, que também nós vamos ler, o que acontece? Ele faz o altar a Deus. Sabe o que Deus faz no verso 9? Deus abençoa ele. Então vamos ver Gênesis 35, 3 e 7, que diz assim: portanto, partamos e subamos a Betel, casa de Deus. Aí farei um altar ao Deus que me enviou quando eu estava em profunda angústia e me socorreu na viagem que fiz. Lembra? Ele estava fugindo do irmão dele? E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia da face do seu irmão. E aí nós vemos no verso 9 que Deus abençoa Jacó. 35:9. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou. Deus, ele é o Deus que ele olha para nós. Deus é um Deus que nós prometemos alguma coisa, Deus espera, nós cumprimos a nossa promessa. E aí a gente vê que quando há esse reconhecimento, quando há esse compromisso, Deus abençoa, Deus nos honra. Vamos ver outra pessoa, Moisés. Deus manda também Moisés construir um altar. E Deus também fala que Deus vai abençoar Moisés. Êxodo 20, verso 24. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu povo, virei a ti e te abençoarei. E Moisés obediente, Moisés constrói um altar. E sabe o que Moisés coloca neste altar? A gratidão ao Senhor.
Pois sabe, Deus é o Deus que peleja por Israel, assim como Deus é o Deus que peleja por nós. A presença e o poder de Deus foi justamente a vitória do povo de Israel. Êxodo 17, 15 e 16 fala assim, olha, depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe este nome, Adonai Nissi, ou Javé Nissi, significando, o Senhor fez-me aqui um grande milagre, porque ele declarou, porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre o seu trono que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. Eram os inimigos que estavam lutando contra Israel, eram os amalequitas. Mas Deus, o nosso Adonai, o nosso Javé Nissi, é a nossa bandeira. E é interessante que Moisés, ele deixa naquele altar a gratidão. Outro altar construído por Moisés era simbolizando a presença do Deus Todo-Poderoso, a presença de Deus no meio do povo. Era simplesmente Moisés falando, neste altar existe a aliança de Deus e do seu povo. Êxodo 24, 4 e 5 diz assim, então Moisés escreveu todas as palavras de Yahvé e levantando-se ao alvorecer, construiu um altar ao pé do monte e 12 colunas de pedra, representando cada um dos clãs que formam as 12 tribos de Israel. É justamente isso, olha Deus, esse altar aqui é um altar de gratidão, onde nós reconhecemos que existe uma aliança tua conosco, com cada tribo de Israel. E é lindo a gente ver que na construção de altares, também Davi constrói um altar a Deus. Um altar simbolizando a reconciliação de Deus com o povo de Israel. Sabe o que estava acontecendo naquele momento? Havia uma praga. Essa praga estava matando as pessoas. E olha, depois que ele constrói esse altar, que nós vamos ver o versículo, Deus, ele faz a praga cessar. Sabe o que Davi deixa naquele altar? O arrependimento, simbolizando justamente essa reconciliação com Deus. 1 Crônicas 21 e 26. Então Davi construiu ali um altar para Yahvé e ofereceu holocaustos e ofertas de paz e comunhão. E invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu, fazendo cair fogo do céu exatamente sobre o altar dos sacrifícios. E a gente vê quantos altares foram construídos. Quantos altares foram feitos para o Senhor, mas quantos altares foram profanados? Nós poderíamos falar, por exemplo, de Elias. Elias, ele é um profeta que nos mostra que muitos altares precisam, ainda no tempo de hoje, serem restaurados. Sabe por quê? Porque o povo é um povo que se afasta de Deus. E Elias, ele mostra que para que haja operação do Senhor, como nós vamos ver, para que haja avivamento do Senhor na nossa vida, é necessário justamente isso, a restauração do altar. O milagre de Deus, ele vem, mas ele vem sobre o seu povo, mas um povo que precisa, que reconhece, que se arrepende e que o reconhece como Deus Todo-Poderoso. Um povo com altar a Deus restaurado. Nós vemos no Antigo Testamento que todos aqueles sacrifícios que eram feitos no altar, no caso, nos sacrifícios de animais, eles apontavam para uma coisa. Eles apontavam para o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Esse altar, aonde Jesus Cristo, ele se doou por nós, foi feito no Gólgota, aonde o nosso Cristo, o sacrifício perfeito, aonde o nosso amado Mestre, ele se deu por nós. Por quê? Porque o amor de Deus se estendeu a todos. O amor de Deus foi por todos. E lá naquele altar, ele deixou marcado justamente esse imensurável amor, o amor de Deus, que deu o seu único filho por nós, para a nossa salvação, para a nossa reconciliação com ele. Hebreus 7, 26 e 27.
Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados. Era assim que os sacerdotes faziam. Primeiro eles faziam sacrifícios pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isso, olha que nosso mestre fez, ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo, sacrifício perfeito. Na nossa vida, nós também precisamos estar colocando tudo o que é nosso. Nós precisamos colocar no altar de Deus. Aí eu pergunto para você, o que você tem deixado no altar de Deus? Nós vimos o que os personagens da Bíblia deixavam no altar, até mesmo como sacrifício. E vamos ver o que Deus se agrada, começando com o coração quebrantado. Eu posso apresentar para Deus um coração quebrantado. Salmo 51, verso 17, o próprio salmista Davi fala, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza, Deus aceita. E aí, Davi fala, Deus não despreza um coração quebrantado. E a oração? Provérbios 15, verso 8 fala assim, o Senhor detesta as ofertas e sacrifício dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. É por isso que é importante você falar com Deus, é por isso que é importante você levar a Deus, você deixar as tuas coisas no altar de Deus, você mostrar para Deus a tua fidelidade a Ele, você suplicar a Deus, você clamar por misericórdia. Como disse o nosso Salomão, a oração dos justos é o contentamento de Deus. E o nosso louvor? Hebreus 13:15 diz assim, sendo assim, por intermédio dele, olha, é dele, é do nosso mestre, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. A gente ainda vê o salmista no Salmo 116:17, ele falando assim, olha, ele assumindo um compromisso para com Deus, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. É tremendo nós entendermos, mas também nós podemos oferecer ao Senhor a nossa gratidão. Salmo 50, verso 14, verso 23, o salmista fala assim, como sacrifício, oferece a Deus a tua ação de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. E ainda no verso 23 fala assim, ó, quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me e eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Como é importante nós sermos gratos, como é importante nós termos um coração agradecido, como é importante nós oferecermos ao Senhor o que agrada a Ele, a nossa adoração. Como diz Hebreus 12:28, portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, olha que tremendo, aquele que for fiel até o fim será salvo, e nós estamos herdando um reino inabalável. E aí olha só que o autor de Hebreus fala, sejamos agradecidos, e desse modo, olha só, adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda a reverência e temor. Nosso sacrifício espiritual é oferecido a Deus, mas esse sacrifício espiritual é por meio do nosso Mestre Jesus. 1 Pedro 2:5 fala assim, vós também, aleluias, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Vamos começar a concluir. Nós podemos parar um pouquinho para refletir. O que eu tenho apresentado ao Senhor? O que eu tenho oferecido ao Senhor? Você lembra do tema, quando tudo deixares no altar? O que eu tenho deixado no altar do Senhor? Nós podemos refletir sobre justamente o que eu estou colocando no altar do Senhor.
E como eu estou colocando? Será que eu também coloco coisas boas? Mas tem as preocupações, tem a ansiedade que a Bíblia nos ensina que eu devo colocar no altar do Senhor. E fala assim, como que eu estou colocando? Será que eu sou aquela pessoa que eu falo, Deus, toma nas tuas mãos esse problema, mas Deus, acho que o Senhor não vai resolver direito, deixa que eu vou dar meu jeitinho. Não é assim. Eu tenho que realmente entregar. Eu tenho que realmente confiar e eu tenho que aprender a descansar. Justamente o hino 577 da harpa cristã, que nos diz assim, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.